E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar. É um tema novo, né? É uma série de vídeos nova, uma playlist que eu vou continuar pra sempre, que é Book Review. Começando com ele sobre inteligência artificial, né? Ele está em inglês, ele é bem novo, ele é de 2021, junho desse ano, se não me engano. Não me engano se é junho ou dezembro, vai estar ali depois. Mas é um livro bem recente relacionado a Deep Learning, que eu tive que fazer book review porque é muito bom. E a gente está usando nos vídeos sobre matemática para Deep Learning, que está tendo recente no canal. Então eu não vou explicar em detalhes esse livro, eu vou dar um resumo do que ele explica. Ele é bem técnico no sentido de que você não pode estudar ele se você é novo em inteligência artificial. Você tem que saber o mínimo sobre vetores, sobre tensores, sobre matrizes, sobre álgebra linear geral. Se fazer um curso assim normal de álgebra linear, você já tem o suficiente para ler esse livro, né? No nível universitário. Mas é um livro que abriu os olhos para alguns temas que outros não abriram, né? Enfim, tá na descrição também ele. Esse é o livro pelo Roberts e Ida, um do MIT e outro do Facebook, parece, esse FB. E os princípios de Deep Learning, né? Da teoria de Deep Learning. Quando tem teoria, quer dizer que é uma coisa bem mais técnica, né? Explicando por que inteligência artificial funciona. Por que você consegue fazer AlphaGo, por que você consegue fazer AlphaZero, por que você consegue fazer esses sistemas de A, por que eles funcionam, qual a explicação por trás. E tem esse debate recente no Instituto de Pesquisa Avançada de Princeton, acho que foi 2 anos atrás mais ou menos, sobre se a inteligência artificial é alquimia, né? Se a gente faz aquilo no código e simplesmente a gente não sabe como funciona na prática, por que funciona. Então, a teoria de Deep Learning ela tenta explicar por que funciona. Então, é um passo a mais para entender como as coisas realmente aprendem no contexto geral de inteligência artificial. E eu vou tentar explicar alguns temas principais e algumas coisas engraçadas que tem nesse livro texto, porque é um livro sério. E tem partes que os caras zoam um pouco os autores. Como por exemplo, tem uma parte que eles falam sobre integrais de Gaussian, relacionada à teoria de probabilidade, que no final dessa parte, né, não término de capítulo, mas dessa parte, eles falam assim, né, você agora é um Gaussian Sensei, respire e diga, como diria Neil, eu conheço esse integral de Gaussian, né. Quando eu vi, tipo, eu dei risada e falei, nossa, mano, eu nunca vi um textbook em inteligência artificial que tem esse humor. E não, ele não para aí, tem outras partes que até eu não vou citar, mas que tem humor de certa forma, na forma como eles explicam as coisas. Então é legal que não é um livro chato, porque é um livro que, por mais que ele seja técnico, tenha muita parte matemática com detalhes, às vezes de forma muito abstrata, que não dá pra entender o meio que está acontecendo tão bem. Embora seja ser bem simples a matemática que eles usam, comparada a outros temas. Mas é bem assim, tem vários tons de humor. Eles explicam vários conceitos básicos de inteligência artificial com detalhes. Por exemplo, isso aqui é uma coisa básica, né? Você tem ali a sua função, sendo que Z, né? Que tem SL mais 1 vai ser as suas camadas da sua rede neural ao longo do tempo, que a gente viu em outros vídeos. Esse B é o bias ao longo das camadas, e esse sigma é a soma de todos os componentes, né? J nessa matriz, que representada por W, que é os nossos weights, né? As nossas sinapses artificiais. São todas as suas redes neurais artificiais no seu sistema, né? Então é a soma de todas as suas redes neurais, individualmente e coletivamente, em cada camada que você vai usar, sendo 3, 4, 5 camadas, não importa. Então, basicamente, eu não tenho como mostrar um slide ou um grupo de slides que mostra como eles explicam, porque é muita coisa. Mas, por exemplo, nessa parte eles vão explicar com detalhes como a gente pode entender os detalhes dessa equação, que é básica,
os detalhes, os subcomponentes relacionados a esse aprendizado, né? Eles explicam com detalhes que eu não tinha visto anteriormente dessa forma, né? Se você ler, por exemplo, nessa parte para baixo, você vai ver que eles explicam com muitos detalhes. E essa é o principal do livro. Você consegue entender com mais detalhes como Deep Learning funciona. Os tópicos abordados no geral foram uma introdução a redes neurais, conceitos básicos como divergência KL, que é a divergência entre duas distribuições de probabilidade, que você vai usar muito na sua rede. Tipo, vários sistemas de inteligência artificial usam isso, é tipo padrão. Conceitos básicos relacionados a que normalmente outros livros não usam, como integrais de Gauss. Eu nunca tinha visto um livro de A, pelo menos não lembro. O começo do livro eles explicam muitas coisas de forma básica, né? Funções de ativação, funções de pré-ativação, com muitos detalhes mais do que em outros livros. Depois, mais pra frente, capítulo 5 pra frente, se não me engano, eles falam sobre redes bayesianas, né? Usando probabilidade de Bayes na inteligência artificial. Eu nunca vi muitos resultados em usar Bayes, mas eles explicam como funciona. Gradient Based Learning, NTK, que é um tema que também tem, em outros livros tem sido falado, né? E eu só conheço esse tema em livros, eu nunca vi palestra sobre esse tema, pelo menos nunca pesquisei. Que também tem relação com aprendizado de kernel. O que é um kernel? Basicamente você tem uma função x, por exemplo, e você quer, vamos supor que essa função x seja um círculo, e você quer mapear vamos supor que esse círculo seja quadriculado, e você quer mapear, sei lá, 50% desse círculo quadriculado para outra função, que seja também um círculo ou um quadrado, não importa. Kernel tem a ver com você projetar um espaço de um set, né, em outro set. E essa questão de aprendizado de kernels é muito importante, por exemplo, para redes convolucionais, para vários tipos de modelos de inteligência artificial. Então, suporte vector machines, que também é um tema muito importante, usa kernel learning, de certa forma, e tem algoritmos de quantum machine learning que usam também esse mesmo conceito, como suporte vector machines. Enfim, é um tema bem importante. Representation learning, enfim, esses são os tópicos gerais. Se você não estudou com detalhes inteligência artificial antes, você vai ter problemas de entender algumas partes, mas no geral é bem intermediário avançado esse livro. Algumas citações que foram legais de citar, né? Tem essa daqui do Minsky e do Peppert, do livro deles Perceptrons, né? Que foi um livro que criou o inverno da IA, né? Que as pessoas começaram a ver de forma pessimista a inteligência artificial. Aí eles vão dizer que nós acreditamos que nesse reino de trabalho, né? É imensamente importante e rico, mas nós esperamos que o crescimento requer um nível de análise crítica que é muito mais suportada romanticamente, né? Do que e sempre de certa forma relutante para perseguir, né? No sentido de que eles estão dizendo que inteligência artificial não é mais difícil do que parece, do que as pessoas pensavam, mas na verdade a gente vê que era só questão de tempo para os algoritmos começarem a ter o tipo de memória e velocidade computacional suficiente para conseguir rodar. Então é uma visão pessimista de IA, por exemplo. Aqui outra citação do Sidney Coleman no Quantum Mechanics in Your Face, ou Mecânica Quântica na Sua Cara. As pessoas, é uma citação também que ele cita, todo capítulo tem uma citação legal. Isso é legal de ter num livro de texto, porque deixa as coisas não tão chatas assim também. É um negócio legal para você parar e pensar do que esperar pro capítulo. Então as pessoas pegam as coisas ao contrário, né? E eles não deveriam, como é dito sabiamente, né? Que qualquer teoria, agora na física, né? Bem sucedida na física, engole as suas predecessoras vivas, né?
Um exemplo disso, com certeza, você pode ver a teoria do éter, por exemplo. Foi uma teoria que foi exportada por muitos anos, mas depois foi vista como lixo. Depois de Einstein, a teoria de Einstein comeu ela viva, né? Relatividade comeu a teoria do éter viva. Tem até um artigo específico que Einstein fala sobre éter, aquela coleção de artigos de Einstein que tem no site lá. Tem um site específico que tem esses, tanto em alemão quanto em inglês. E tem um artigo sobre o éter que basicamente aquele artigo comeu o éter na prática, né? Então as teorias que são corretas, elas vão tirar outras que não são corretas e fazer elas não existirem mais, né? Então eu vou continuar no próximo vídeo para não ficar muito grande. Então no próximo a gente continua.